Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. O assunto de hoje é História. Em História hoje nós vamos lembrar, sim, lembranças históricas, o ano 1945. União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha planejam o pós-guerra. Na ocasião desse encontro, os três mandatários das potências, Joseph Stalin, Winston Churchill e também Franklin Roosevelt, já acreditavam na vitória, embora a guerra ainda não tivesse acabado. Nesse encontro, os três mandatários já haviam definido ali alguma divisão de territórios, também falaram sobre multas ou punições para a Alemanha nazista e também falaram ou esboçaram a ideia da formação de um órgão internacional que visasse manter a paz entre as nações. A Força Expedicionária Brasileira conquista Monte Castelo. O cerco ao norte italiano começou em novembro do ano de 44. Mas os pracinhas brasileiros não conseguiram de início investir devido ao entrincheiramento do exército alemão em cima dos Alpes italianos. Mas, com o apoio do exército americano e também da Força Aérea Americana, os brasileiros conseguiram derrotar os alemães ali, e essa vitória foi uma vitória importante, pois ela já dava indícios do final desta grande guerra. Tropas americanas revelam o horror nazista em campo de concentração. Nesse dia, os exércitos americanos entraram em um dos campos de concentração alemã, localizado no oeste daquele país chamado Buchenwald. Lá eles conseguiram constatar os horrores de como os nazistas tratavam os seus prisioneiros. Originalmente, esse campo havia sido construído para abrigar prisioneiros judeus, mas com o passar dos anos e da guerra, pessoas de várias outras nacionalidades foram presas ali, inclusive autoridades políticas, também pessoas de influência intelectual que eram contra o regime nazista. Nos registros feitos pelo exército americano, eles colocaram ali as atrocidades que eram feitas com as pessoas, como por exemplo, usar seres humanos como cobaias em experiências científicas, também nos trabalhos forçados que eles eram obrigados a fazer, nas chicotadas, nos espancamentos e nas diversas punições que eles praticavam ali, além de, no final, acabar matando as pessoas todas de maneira sufocante em câmaras de gás. Adolf Hitler comete suicídio em Berlim. Os relatos apontam que Hitler primeiro matou a sua amante Eva Braun e que depois se suicidou com um tiro. Mas os corpos nunca foram encontrados, pois, segundo as orientações dadas por Hitler, os seus corpos, tanto dele como da amante, deveriam ser incinerados. Como os corpos nunca foram encontrados, algumas teorias da conspiração apontam que Hitler não morreu naquela ocasião, mas que sim, ele fugiu para a Argentina, sim, nosso país vizinho aqui. Dizem essas conspirações, ou teorias da conspiração, que Hitler havia fugido para a Argentina e vivido lá muitos anos escondido, morrendo ao fim de morte natural. A Alemanha rende-se incondicionalmente. Representantes das potências Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética presenciaram a assinatura da rendição alemã por seus generais. Com a rendição alemã, o fim da guerra começava a acontecer. Isso porque, nós vamos ver mais adiante, algumas nações ainda continuavam a guerrear. O exército alemão perdeu quase 3 milhões de soldados, além de 500 mil civis que também foram vitimados na guerra. É claro que aqui não estamos mencionando dos milhões de perseguidos e presos que foram mortos, nem dos exércitos inimigos e aliados que também morreram nessa ocasião. O fato é que a Alemanha ficou completamente destruída e foi obrigada a pagar uma multa altíssima, além de ter o seu território dividido entre os aliados vencedores. Os países formam um novo órgão mundial, uma conferência de 63 dias, envolvendo 50 nações, inclusive o Brasil, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, formalizou a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. O objetivo dela, manter a paz mundial. Bomba atômica destrói Hiroshima
e Nagasaki. Como havíamos falado, a rendição alemã não significava completamente o fim da guerra, pois os japoneses ainda no Pacífico guerreavam em especial com os americanos. Mas nos dias 6 e 9 de agosto, 2 bombas atômicas caídas em Hiroshima e Nagasaki selaram o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia do poder destrutivo dessas 2 armas atômicas, no instante que elas caíram no solo, 80 mil pessoas morreram de forma instantânea, além de outras 120 mil ficarem feridas e morrerem no decorrer dos dias seguintes, devido a consequências das queimaduras e também da radiação. O fim da Segunda Guerra Mundial provocou um misto de sentimentos. Alguns ficaram felizes pelo fim da guerra, outros já ficaram muito preocupados pela existência dessas armas nucleares com esse poderio destrutivo. Tanto que os japoneses definiram o uso dessa arma como algo desumano. E para encerrar o ano, vamos falar do Brasil novamente. Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente do Brasil. Sim, Dutra foi eleito com 3 milhões de votos e venceu o seu adversário Eduardo Gomes. Assim, o fim da era Vargas estava completamente estabelecido e uma nova democracia começava no Brasil. São muitos fatos no ano de 45, não é? Se deixamos de falar algum, cite aqui nos comentários, pois sabemos que muita coisa aconteceu nesse ano. Quer dar uma sugestão? Quer ver algum outro ano mencionado aqui na Tubepédia? Coloque nos comentários também, que nós vamos providenciar um vídeo sobre ele. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos ajude ativando o sininho para receber as notificações e dando um joinha para potencializar esse vídeo. E não se esqueça, siga a Tubepédia nas redes sociais. Lá você também terá informações sobre quando postarmos vídeos novos aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!